Aracaju, no meu coração, eu tinha a expectativa de voltar nesse lugar. E quando eu recebi a minha escala, que eu vinha ministrar aqui, algo subiu muito forte no meu coração. Chegou o tempo da colheita. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Cássia e pastor Fábio, o que vocês fizeram no secreto, vocês estão sendo recompensados publicamente. Chegou o tempo da colheita, superabundante colheita. Não subia mais nada no meu coração, a não ser essa palavra, colheita. A colheita dos dons do Espírito, a colheita da manifestação do Senhor no meio de vocês. É algo transbordante. É algo que traz gratidão ao nosso coração. É algo que traz felicidade, alegria. Porque quando alguém vai plantar, se ele for inteligente, ele vai escolher as melhores sementes e vai dar do seu melhor. E ele tem a expectativa também da colheita. Mas muitas vezes esse plantio é feito no secreto. Nas madrugadas. Nos descansos. Quando se abre mão de si mesmo para poder plantar, crendo e tendo a expectativa de uma colheita. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 diz: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Essa passagem, queridos, muitas vezes, e casa também, nós falamos e nós pregamos quando nós vamos falar acerca de ofertas. De ofertas de você liberar o seu bolso, porque quando nós nos convertemos, queridos, o nosso bolso também deve se converter, amém? Dar e toda generosidade, mas aqui nós podemos ver alguns princípios que nós vamos precisar aplicar. Aqui fala, olha, aquele que dá semente ao que semeia. Aqui não está dizendo, olha, aquele que dá semente para quem quer, não. A semente existe para quem tem um propósito de colocar em prática a semente que foi recebida. Muitas vezes o governo, quando é tempo de seca ou quando é tempo de safra pequena, o governo ele libera sementes. Eu nunca recebi. Por quê? Porque eu não trabalho com plantação. Mas quem trabalha plantando, recebe a semente. E quando ele dá semente ao que semeia e pão para o alimento, está dizendo que ele também suprirá, ou seja, as nossas necessidades serão supridas. E eu quero que você pegue esse versículo e todas essas explicações que eu vou lhe dar para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento na igreja local e para o seu desenvolvimento como filho de Deus. Não pensa só no dar e receber dinheiro. Pensa em você ser a própria semente. E ele também suprirá. Mas só que o meu Deus não é Deus de conta-gotas. O nosso Deus é um Deus de superabundância. É um Deus de transbordamento. É um Deus que não tem as mãos mirradas. É um Deus que dá liberalmente. E diz que além de suprir, Ele vai aumentar a nossa fonte de dar. Ele vai aumentar a nossa sementeira. Ele vai aumentar as nossas sementes. Ele vai aumentar em nós as oportunidades de nós sermos bênção e semente na vida dos nossos irmãos. E multiplicará
os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. E eu faço uma pergunta. Por favor, não responda. Você fica só meditando. Amém? Quanto do seu suor a sua igreja local tem? Como você tem se colocado na sua igreja local como uma boa semente? É no meio do povo de Deus, queridos, que nós precisamos também nos tornar sementes. E nós vamos entender o porquê. O poder que está em ser semente, o poder que está em executar aqui na terra o propósito que Deus nos deu. Mas antes disso, está ardendo no meu coração. Só abrir um parêntese. Quando a gente estava ali em adoração, em oração, eu vi, literalmente eu vi, um passaporte sendo carimbado. Só que um passaporte, para ele ser carimbado, o visto já foi aprovado e você já chegou na terra. Um passaporte bem grande e um carimbo. O próprio Deus carimbando novos destinos. O próprio Deus que te levantou, te enviando para onde você tem no coração. Aleluia. Deus é bom, queridos. Essa igreja está debaixo de uma unção profética, de uma unção que cura. Seu abraço, Cássia, cura. Suas mãos curam. A sua presença cura. Porque você tem a revelação e a consciência de quem você carrega. Ela está sabendo ser semente. Sendo semente. Mas a ministração não é sobre colheita. Não existe colheita sem semente. Não existe colheita sem um trabalho árduo para você manter a sua semente no lugar e não deixar ninguém roubar. Não existe colheita se a chuva não vier. E se a chuva não vier, você tem que estar atento para aguar a sua semente. Então, quem sabe, queridos, o que planta não tem medo da colheita. Vou repetir. Se você sabe o que você planta, e você, como filho de Deus, você tem bons frutos, você foi chamado, comissionado, multiplicado por Deus para ser uma boa semente, então você não vai temer a sua colheita. Porque não se pode colher coisas más de uma semente boa. Uma árvore boa não tem como dar maus frutos. O próprio Jesus nos ensinou isso sendo a própria semente. Ele disse, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto. Ele estava falando dele mesmo, ele estava ensinando aos seus discípulos, olha, eu vou logo te dar o spoiler, eu vou logo contar para vocês, porque eu vou precisar morrer para que muitos vivam. É pela morte que vem a ressurreição, é pela morte que vem o resgate, é pela morte que vem novamente o acesso ao trono de Deus. Mas se a semente não morrer, queridos, não produz fruto. Então, se você não morrer para si mesmo, se você não morrer para os seus desejos, se você não morrer para a inveja, se você não morrer para a tribulação, não vai dar fruto. E o próprio Jesus, ele ensina, olha, o ramo que não dá fruto, ele será cortado. Que sejamos boas sementes. Quando nós colhemos bem, quando nós plantamos bem, quando nós plantamos no Espírito, quando nós
lutamos em oração, quando nós regamos com ações de graças, queridos, nós vamos colher do próprio Deus favor. O que é um favor de Deus? Você fazendo o que Deus chamou você para fazer, você sendo uma pessoa que ora, você sendo um cristão daquele arrochado mesmo, Deus vai te favorecer diante dos homens. Que tipo de favorecimento? Coisas que você pode achar até sem importância. Você chegar num banco, ter uma espera de 4 horas e alguém te chamar para te atender antes das 4 horas. Favorecimento da parte de Deus. Favor e graça. Mas tem que ter uma semente. Você está sendo favorecido? Então seja também um favorecedor. A Bíblia fala para nós suportarmos uns aos outros em amor. Quando nós somos chamados por Deus, comissionados por Deus para sermos suportes na vida dos outros, Ele está dizendo para que nós, muitas vezes, precisamos nos abaixar, para que o outro suba nas nossas costas e ele seja favorecido. É isso que os pastores fazem, queridos. É isso que uma liderança faz. Servem de suporte para nos lançar aonde Deus deseja que nós estejamos. Mas se você não é boa semente, não tem como você aparecer. Se nós não somos boas sementes, queridos, não vamos dar bons frutos. A Bíblia fala que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aquilo que você tem como precioso para você, é onde o seu coração está. Mas a Bíblia nos ensina que o que deve ser precioso para nós, que o que deve ser o nosso tesouro, é a nossa comunhão com o Senhor. Porque quando nós colocamos o nosso coração, nós nos entregamos por inteiro. Então há uma colheita para essa igreja, uma colheita espiritual, uma colheita no espírito, na alma e no corpo. Uma colheita abundante, sobrenatural. Quando fala que multiplicará os frutos da vossa justiça. Quando nós olhamos a vida de Jesus, podemos ver quais são esses frutos. Que frutos de justiça são esses? Que Deus vai nos alimentar, que Deus vai fazer com que nós produzamos mais sementes para que a nossa justiça, o fruto de justiça seja evidente na nossa vida. Que frutos são esses? Os frutos de justiça não eram somente ações corretas, mas consistiam na execução da vontade do Pai, falando a vontade dEle, falando as palavras dEle, manifestando o seu amor para com o homem. Esse é o fruto de justiça. Você tem manifestado na vida dos outros o amor de Deus? O amor de Deus por eles e por você? Sempre que nós temos comunhão com Deus, queridos, e temos essa consciência, a nossa vida ela vai estar sempre em movimento. A nossa vida espiritual ela vai estar sempre dando uma guinada. E a forma fechadinha disso é amar os nossos irmãos. É ser uma prova viva do amor de Deus e acolher quem ainda não provou desse amor. Acolher quem ainda não entendeu isso. Mas quando essa pessoa entender, se achegar, falar a palavra. Porque Deus corrige ao filho que ama. O amor corrige. O amor ama. O amor é a nossa semente, é o nosso fruto de justiça, na verdade. Então, os frutos de justiça na nossa vida serão abençoar e ajudar as pessoas, fruto, já é resultado. Curar as suas doenças, expor a palavra para elas
quebrarem o poder do adversário sobre suas vidas, ensinar as pessoas como viver na vontade do Pai, ensiná-las como desfrutar de toda a plenitude da sua graça, mostrar em nosso andar diário uma comunhão com o Pai livre de medo. As pessoas precisam olhar para nós e ver esses frutos estampados no nosso caminhar. De você ser um exemplo de que Deus, Ele não está segurando um raio pronto para nos fulminar, não. As pessoas têm que olhar para nós e querer o Senhor. Porque a nossa vida deve exalar que Ele é bom. Mas você não sabe como é que está a minha vida, professora. A minha vida está toda de cabeça para baixo. Eu estou cheia de tribulação. Ei, mas independente de qualquer coisa, Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo resolucionador dos nossos problemas. E essa consciência que vai fazer com que nós andemos nesses frutos de justiça. E recebamos uma colheita. Porque a vida do crente, a vida cristã, queridos, é assim. É plantando, colhendo para plantar de novo. E quanto mais eu planto, mais eu colho. Quanto mais paciência eu coloco para fora de mim como o fruto do Espírito, mais situações vão se levantar para que a gente continue na paciência. No amor. Não é porque nós temos já, queridos, o Espírito Santo dentro de nós, o nosso Espírito foi recriado. Nós recebemos o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Que não vai ter mais situação que a gente não vai se estranhar. Muito pelo contrário. O fruto dentro de nós, ele existe para quando as situações se levantem, a gente coloca o fruto para fora. Mas o irmão está me irritando muito. Você tem amor dentro de você. Mas o meu filho, olha, eu já perdi a paciência. Perdeu porque você não procurou no lugar certo, que é dentro de você. Quem tem filhos? Criar os nossos filhos é bênção. Também afeta o nosso crescimento espiritual. A criação de filhos nos estica no espírito. Sabia? Porque tudo debaixo do céu tem um propósito. Tem um propósito de você trabalhar onde você trabalha. Existe um propósito em você ser do jeito que você é. Existe um propósito de você estar aqui nessa noite. Não pensa que esse culto era para o teu amigo ou para o teu vizinho, mas é para você que está aqui. Cultuando ao Senhor, recebendo do Senhor novas instruções, recebendo do Senhor novas experiências e novas expectativas. Gálatas no capítulo 6, versículo 7 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele também colherá. Está escrito. Não existe, queridos, a gente querer plantar uva e colher jaca. Não existe possibilidade alguma da gente plantar amor e não colher amor. Mas nós podemos escolher as nossas sementes. Nós podemos escolher ser a semente que Deus levantou nessa geração. Mas nós estamos numa geração perversa. Mas você não faz parte desse mundo. Você não faz parte dessa geração. Porque nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós é que temos que fazer a diferença lá fora. Sermos boas sementes. Não queiram ser aqueles tipos de cristão que as pessoas dizem: um dia eu posso até ser crente, mas igual a você, não. Misericórdia.
misericórdia. Ser crente como você? Quero não. Isso é sério. Mas em tudo que o Senhor coloca para nós, existe um ensinamento. O que nós podemos aprender com uma colheita? Além de separar as novas sementes para plantar e ter uma colheita ainda maior, nós podemos aprender que durante o tempo de plantio, a colheita é resultado da nossa confiança em Deus. Não tem, queridos, como colher alguma coisa sem confiar em Deus. Porque se você planta, você não vai ficar todo dia, abre o buraco e vê se cresceu. Abre o buraco, faz alguma coisa para ver se cresceu. Não, porque a própria Bíblia diz o seguinte, olha, um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Então, se existe um crescimento antes da colheita, nós precisamos vigiar esse crescimento para que nós não sejamos, cortados antes do tempo. O crescimento vem antes da colheita. E esse crescimento só vem do Senhor, que é a nossa confiança em Deus. É quando o nosso Espírito, nos ensina acerca de todas as coisas. É quando nós temos a certeza, queridos, que nós vamos colher os dons espirituais, que nós vamos colher no Espírito, que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, isso é resultado da nossa confiança em Deus. Outra coisa que nós podemos aprender com a colheita é a generosidade. Não existe cristão sem generosidade. Se você não é generoso, você precisa se reconectar e ajustar a sua conexão com o Senhor, porque Ele é generoso. E nós, como seus filhinhos, temos o mesmo DNA e temos a mesma natureza, que é uma natureza doadora. Ele disse, olha, o propósito de você ser generoso, o propósito de eu ter multiplicado, o propósito de eu ter dado semente ao que semeia, superabundar, multiplicar, é para que você seja generoso. Deus quer nos acrescentar para que nós sejamos generosos com os nossos irmãos, seja em espírito, queridos, ou seja com semente física mesmo. Eu quero ter muito, eu quero ser milionário. Para que você quer ser milionário? Se Deus te fizer milionário, queridos, é para você, com esses seus milhões, alcançar outras pessoas. É para você ser generoso. Agora, se você não é generoso com um salário mínimo, dificilmente você será com os milhões. Generoso. Generoso para quê? Para toda boa obra. Porque através de nós, quando nós somos generosos, redunda em ações de graças a Deus. Porque quando nós somos canais de Deus, queridos, e chegamos e abençoamos pessoas, essas pessoas vão dizer, glória a Deus. É esse o objetivo de sermos generosos, de Deus fazer superabundar nas nossas vidas. É para que redunde em graças a Deus. Só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Eu me lembro de uma história, não sei se eu já contei aqui, diz que tinha uma mulher na igreja e ela estava passando por muita necessidade. Ela não tinha nada para comer. E aí uma pessoa que era satanista soube e chamou os seus, muito cheio de dinheiro, chamou lá os seus, não sei nem como é que chama, seus discípulos. E disseram assim, eu soube que aquela crente, ela está passando fome? Sim, tá. E os crentes não ajudam, não? Disse, não estão ajudando. Pois vamos fazer o seguinte, faça uma feira daquelas para 3 meses, de tudo, do bom e do melhor. E quando você chegar lá e ela perguntar quem foi que mandou, você vai dizer assim, foi o diabo que mandou. E aí chegou a provisão na casa daquela mulher. E ela guardando as coisas e sendo
muito feliz, agraciada, alegre com aquela situação. Aí os discípulos de Satanás chegaram: você não vai nem perguntar quem foi que mandou? Ela fez: não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Queridos, esse é o nosso Deus. Que entendamos que nós somos sementes para desfrutar dessa colheita abundante. Então Deus, além disso, na colheita nós aprendemos também sobre gratidão. E eu vou falar um pouco mais sobre gratidão um pouco mais na frente. Mas nós aprendemos com a colheita a ter gratidão. Olha a gratidão dessa mulher, que recebeu aquilo que ela tinha orado, que teve o discernimento de colocar e redundar glórias a Deus. Amém. E outra coisa que nós aprendemos com a colheita, queridos, é o reconhecimento de que Deus usa pessoas para nos alcançar. Então Deus está em todo o ciclo da vida. Ele está na árvore, Ele está na chuva, Ele está no fruto, Ele está na semente, Ele está na terra, Ele está na colheita e Ele também deve estar nas primícias. Ele está em todo o processo, porque Ele vai dar o desenvolvimento e o crescimento em cada uma dessas etapas. João 12 diz: em verdade vos digo, isso é o próprio Jesus falando, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus estava dizendo: olha, se você é muito apegadinho com essas coisas do mundo, se você é tão preciosa essa sua vida no mundo, essa sua vida mundana, ei, você vai morrer. Agora, se você perder a sua vida, a vida que você tem no mundo, você abrir mão dela, você perder, não tê-la mais como preciosa e me servir, ei, onde eu estiver você vai estar também. E quando você estiver me servindo aqueles princípios que eu tenho estabelecido, tenho dito, o meu Pai o honrará. Receber honra de homens, queridos, é bom, mas receber honra do papai é infinitamente melhor. É infinitamente melhor. Porque a glória, a honra que nós vamos receber vai ser eterna. Os nossos galardões de justiça. Eu quero, querido, chegar no céu, receber minha coroa e estar cheia lá de pedrinhas. Serva boa e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Mas para isso, eu preciso entender como ser uma boa semente. E desfrutar dessa grande colheita. Então haverá também, no meio de tudo isso, uma intrepidez. Escute bem. Haverá uma intrepidez na presença da necessidade e da escassez. Você entendeu isso? Que quando nós aprendemos como ser sementes, quando a necessidade aparecer, quando a falta aparecer, quando a escassez aparecer, elas não vão determinar, porque a colheita chega. O que vai determinar o tempo da minha colheita é como eu me posiciono durante esse tempo, o tempo do plantio e da colheita, porque parece que nada acontece. E se eu me posiciono corretamente, se eu me posiciono da forma correta, quando a falta bate, quando a dor bate, e eu me posiciono como uma semente escolhida do Senhor, eu aguardo pacientemente a colheita, e até
Deus se manifesta provedor na minha vida. A forma como você se comporta diante das necessidades mostra o que está em seu coração. Em que você crê ou em quem você crê. É na hora da angústia que você vai dizer: pobre, miserável, cego e nu eu sou. Ou você vai agir como uma boa semente: eu sou mais do que vencedor. Eu sou suprido, eu sou acrescido, eu sou favorecido de Deus. Eu chamo à existência o que eu não vejo, porque a minha fé traz para a realidade natural que já está disponível no sobrenatural. É esse posicionamento que vai fazer com que a colheita chegue. Uma colheita na alma, uma colheita no espírito e uma colheita no corpo. Em todas as áreas das nossas vidas. Todas. Porque não tem, queridos, como eu receber algo no meu espírito e o meu corpo não ser afetado. Porque nós vivemos uma vida de dentro para fora. Uma vida que deve ser vivida do avesso, onde aquilo que está dentro de mim vai refletir nas minhas ações, vai refletir onde eu andar, vai refletir no que eu falar. Essa é a vida do cristão. Uma vida de dentro para fora. Então, o que você está esperando? Em que situação você tem se colocado? Se coloque no lugar certo, porque a colheita aqui já chegou. Eu quero que você repita isso comigo com toda a sua fé. A minha fé não está na semente. A minha fé não está nessa terra. A minha fé não está no trabalho das minhas mãos. A minha fé não está na fé dos outros. A minha fé está em Deus, que faz todas as coisas acontecerem. A nossa fé de termos uma colheita não está baseada apenas na semente que eu plantei, mas está no Senhor que faz todas as coisas acontecerem. Do Deus que do nada criou tudo. Do Deus que carimba passaporte. Do Deus que faz infinitamente mais. É onde está a nossa fé. Então existe um poder na semente que faz ela ser gerada. Mas esse poder só é ativado quando ela é plantada. A semente, se você guardá-la, ela vai continuar lá. Ela só libera o seu poder de crescimento. A colheita, ela só existe se você pegar a sua semente e plantar. Sozinha ela não vinga. Ela não dá uma plantação. E você, como semente, você também precisa estar plantado no lugar e num solo, onde você vai ter nutrientes suficientes para você se desenvolver. O poder da semente está na sua morte. Como assim? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus. Morrendo para nós mesmos, executando a vontade de Deus. Chega, pastor, o que tem para eu fazer? Discipulado. O povo só quer muitas vezes a parte da prática, a parte da execução, mas se preencher antes, não quer. Como é que eu vou servir ao Senhor com excelência, se dentro de mim não foi colocado nada?
Eu não vou conhecer qual é a excelência do Senhor se eu não colocar nada para dentro. Sabe como é que Deus nos promove, queridos? Você sabe? Deus nos promove quando nós nos submetemos, porque nós nos colocamos no lugar de segurança, de ensino, de proteção. É onde nós somos regados. É quando estamos debaixo de autoridade. Qual é a medida da fé? Como você mede fé? A fé é medida pela quantidade de palavra de Deus que habita em você. A sua fé é do tamanho da quantidade de palavra que tem no seu coração. E como é que a palavra entra no meu coração? Quando você lê sua Bíblia. Quando você vem para a igreja ouvir o que Deus tem sobre sua vida. Ouvir a explicação e a explanação de textos que muitas vezes sozinho você não entende, então você se submete. Quando é que você faz essas coisas acontecerem? Quando você ora. Quando você não se coloca como bengala na irmã de oração. Deus quer ouvir a sua... Não, mas Deus sabe, todos sabe, mas Ele quer saber o que é que você acha necessário. Ele quer saber o que você acha primordial. Ele quer saber o que é prioridade para você no momento. Aí liga para a irmã, irmã, ora por mim. Você já orou por você antes? Não é pecado, queridos, porque a Bíblia diz e nos ensina a orarmos uns pelos outros. Se o próprio Jesus disse para a gente orar pelos inimigos, imagina pelos irmãos da igreja. Mas nós precisamos desenvolver também a nossa própria comunhão, ser regado diretamente da palavra. Porque Deus não gosta de crente preguiçoso. Gosta não. Não gosta. Ó, nada contra o pastor que falou que estava preguiçoso, mas ele estava preguiçoso no lazer. Mas ele não é preguiçoso no relacionamento dele com o Senhor. Porque se ele fosse preguiçoso e não fosse zeloso com as coisas do Senhor, aqui não haveria mais do que 6 ou 7 pessoas. Cura não aconteceria. A esposa não seria uma ajudadora tão boa, tão idônea e tão fiel. E estaria todo mundo olhando para mim de cara feia. Mas glória a Deus que vocês estão sorrindo para mim. Então é a faca entrando e vocês rindo. Isso é maravilhoso. Mostra que vocês são bem alimentados. Aleluia. 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 Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estou me sentindo em casa. Por isso que flui. Amém? A nossa fé é o modo que nós acessamos as provisões de Deus para nós. E voltando para o início, voltando para Coríntios. Cadê Coríntios? Fugiu aqui. 2 Coríntios, capítulo 9. Voltando para lá. Existe algo, eu tenho um pouco... Desligaram o negócio ali. Falta quanto tempo? Já passou o tempo? Meu Deus. Então, a colheita, por exemplo, eu gosto muito de canjica. Vocês conhecem canjica aqui? Porque tem lugares que não é canjica, que é mingau de milho, que é curau, que é não sei o que. Eu conheço como canjica. Para eu comer a canjica, alguém teve que ir primeiro plantar o milho, esperar a colheita, retirar o milho, tirar os grãos, fazer secar os grãos para fazer a canjica, para que eu possa me deliciar. A nossa fé, ela é desse jeito.
a gente só experimenta o final se a gente molhar com fé desde o início. Nós só vamos comer a canjica quando nós plantarmos o milho. E nesse meio tempo, queridos, existe algo muito precioso que nós como igreja precisamos aprender. É sobre algo chamado ações de graças. Ações de graças. Ações de graças. A gratidão, ela está conectada com uma ação. O coração é grato e o corpo expressa. O coração é grato e o corpo expressa. É você receber a canjica e você dar glória a Deus. E você comer e você celebrar. E você dar também obrigado. Ações de graças vem do grego eucaristia. Essa palavra é muito conhecida, né? Eucaristia, nós vemos muito na igreja católica. Agora é o momento da eucaristia, de você prestar ações de graças. Essa palavra eucaristia, ela é composta por duas palavras. A primeira, eu, que quer dizer uma boa disposição, sentimento bom a respeito de algo ou alguém. E charis, não sei, que significa efusão, transbordar de graças e de ótimos sentimentos que fluem livremente do coração em resposta a algo ou alguém. Aqui nós aprendemos que ações de graças é algo que move por dentro, mas que se manifesta por fora. É um transbordar de alegria, é um transbordar de gratidão. A palavra obrigado que nós usamos no nosso português é uma das palavras mais ricas que existem. Obrigado vem da palavra obrigatus, do latim. Essa palavra obrigado, quando você vai agradecer a alguém, quando você vai colocar em alguém a sua gratidão e você diz obrigado, você está dizendo assim: eu estou firmado com você pelo bem que você me fez. Eu estou ligado a você pelo bem que você me fez. Às vezes é, obrigado. Não, eu estou ligado a você pelo bem que você me fez. Mas ações de graças aqui está dizendo ações, atitudes, coisas, manifestação de carinho, agradecimento. Ações de graças está ligado porque quando a colheita vem, ações de graças precisam ser feitas antes da colheita chegar. Nós agradecemos antes de ver, porque nós vivemos pela fé. Nós somos um povo de um coração grato, cheio de ações de graças, porque a gratidão garante um novo plantio. A gratidão do meu coração vai fazer com que eu plante de novo, porque eu sei o resultado no final. Então, a chuva vai cair. A chuva está caindo nesse lugar. E a gratidão gera alegria no nosso coração, queridos. Então é hora de deixar o diabo com uma terrível sensação de fracasso. Quando nós agimos em ações de graças, nós estamos colocando na cara do diabo: ei, fracassado, sabe de nada. Enquanto nós rimos, dançamos e exaltamos na colheita, deixamos o diabo mais raso que o chão. A colheita é isso, é celebrar com ações de graças e deixar o diabo no lugar dele. Amém, queridos? Era isso que Deus colocou no meu coração. Porque aqui amém. Vocês estão no meu coração.
Levo vocês para Campina Grande mais uma vez. Eu fico lá vendo pelo Instagram e vibrando com as coisas. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, cadê ela? Margarete, né? Eu pensei que eu tinha anotado errado. Margarete disse: você quer conhecer o nosso departamento infantil? Eu me lembrava do departamento infantil do outro lado da rua, separado com um biombo. Quando eu subi, amado, a palavra fez todo sentido. Uma colheita mais do que abundante, porque é ver o que eu vi, queridos. E assim, eu sou um pouco participante também, porque eu oro por vocês, eu oro por esse lugar. Então não tem como vocês não estarem desfrutando de um tempo de superabundância, de uma colheita sobrenatural, porque é uma colheita no Espírito. Amém? Muito obrigada, pastor, mama.